Olá, muito boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Acontece no Centro Espírita, conforme acontece todas as quartas-feiras, pelas 9 horas da noite, na sua TV Espírita. Hoje é um programa diferente, conforme nós de alguma maneira anunciámos, para falarmos sobre aquilo que foi, neste passado fim de semana, o primeiro Congresso Internacional da Uniespírito, não é assim, Regina? Exatamente, portanto foi um fim de semana recheado de intervenções com os nossos convidados, Dr. Paulo de César Frutuoso, Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, Pietro Fuga, Juliano Posati, professor Mário Simões, Arnaldo Costeira, portanto, grandes intervenções na área da medicina e da espiritualidade. Nós vamos ver alguns extratos de entrevistas que fizemos, de debate que houve, de momentos musicais também, de confraternização. Exatamente. Os momentos culturais também foram extraordinários. Em todo o caso, relembramos que, se pretenderem colocar as vossas questões até dentro de toda esta temática que foi o primeiro congresso da Uniespírito, podem fazê-lo, já sabem, podem fazê-lo através do nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com, que passará em rodapé, ou através das redes sociais, do YouTube, do Facebook, na nossa página do Acontece no Centro Espírita, para a TV Espírita, para a página da ACHEF, que estarão sempre, já sabem, poderão fazê-las, que nós, em qualquer momento, iremos responder a essas questões. Exatamente, também só para vos contar que estiveram aqui mais de 400 pessoas num imenso calor, apesar da chuva lá fora, humano. Portanto, ainda ficou já decidido que o próximo Congresso Internacional da Uniespírito vai se realizar no dia 20 de novembro de 2020, para o qual já estão todos convidados. Exatamente, não se esqueçam, esse fim de semana, marquem na vossa agenda, 19, 20 e 21 de novembro, aqui na ACHEV. Vamos estar aqui em mais uma grande confraternização, com toda a certeza, como a Regina disse, não se contava com tanto calor, com tanta gente que aqui esteve. E vocês vão ter a oportunidade também de ouvir um pouco daquilo que aconteceu. Da nossa parte, muito obrigado por estar connosco, muito boa noite, muita paz e até à próxima semana. Obrigado. A primeira é para o Dr. Paulo César Frutuoso e que nos diz o seguinte: por caridade, algo sobre autismo à luz reencarnacionista. Alô? Bom, não são perguntas que nós consigamos responder integralmente. Nós estamos ainda repleto de dúvidas, todos nós que aqui estamos. Até onde eu compreendo, o autismo está relacionado com alguma utilização equivocada da inteligência em vidas passadas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses dotes que nos são oferecidos por Deus, não é? Pelo Criador. Eu me lembro que, certa vez, nós tomamos conhecimento da existência de um artefato bélico chamado bomba de nêutrons. A bomba de nêutrons, se fosse lançada em alguma cidade, ela extinguiria toda a forma de vida, animal, vegetal e hominal, conservando intacto todas as propriedades. Quanto de inteligência, de informações foi utilizada na confecção de um artefato desse tipo? E se essas inteligências tivessem sido utilizadas no sentido de uma contribuição para toda a humanidade? Então, eu acho que a utilização equivocada da inteligência pode ser uma das razões do autismo, porque geralmente essas crianças autistas são muito inteligentes. Muito inteligente. Então, era uma informação que eu poderia fornecer em contribuição a essa resposta extremamente difícil de ser respondida a essa pergunta, né? Para Arnaldo Costeira: ao fazermos o Evangelho no lar, há uma jovem que fica com as mãos muito quentes e também
o rosto poderá ser significado de mediunidade? Claro que pode ser, não é? Nós nunca devemos dizer é, mas pode ser, não pode não ser. Porque pode haver quem tenha a tendência para fanatizar digamos assim, as constatações, dizer que é mediunidade. Mas também há situações em que as mãos frias e úmidas também são indícios de mediunidade. Portanto, nós nunca devemos garantir mas pode ser. Pode ser. O Pietro. Qual o motivo de algumas crianças terem dificuldades em se exprimirem pela fala? Bom, eu acho que depende da criança. Ela pode ter várias questões particulares, eu não sei a qual que você está se referindo. E o desenvolvimento da fala, ele vai depender do meio daquela criança, se você estimular ela ou não, a forma como você estimular. E cada um de nós tem, digamos, uma preferência de estímulo. Então, você conhecer aquela criança, entrar no mundo dela e ver qual é a forma com a qual aquela criança pode absorver melhor o conteúdo. Que, inclusive, é uma grande ressalva que eu faço à educação, né? Você quer que todos sejam educados da mesma forma, mas cada um é uma pessoa, né? E você pune aqueles que não entendem, ou melhor, não absorvem o processo educacional da forma como você quer e não percebe a potencialidade que outros têm. Então, acho que cada caso é individual e o mais importante é enxergar a pessoa por trás do processo. Dr. Sérgio Filipe de Oliveira. Como podemos fazer parte do projeto Hospital da Unispírito? E como trabalhar conscientemente a nossa opinião? Eu acho que, vindo aqui a esse encontro, já é uma forma de colaborar, porque nós estamos no passo a passo. Lá no Brasil, eu estou constituindo a fundação, que vai ser uma forma jurídica de associação, para poder haver possibilidades de coparticipação do empresariado ou de parcerias com a Organização das Nações Unidas, de governos. E depois nós vamos avançar para trazer a estrutura para Portugal, estrutura jurídica. Quer que eu fale tudo de novo? Então esse processo está acontecendo ao longo desse primeiro semestre de 2020. E aí nós vamos avisando quando os projetos estiverem abertos para participação de cada segmento, de cada possibilidade. A sugestão que eu dou é assim: esteja próximo. Uma coisa bacana que você pode fazer, se você ainda não está inscrito num curso à distância da Unispírito, você pode se inscrever no Unispírito EAD. Tem os cursos ali. Então você fica sempre perto da gente. Aqui também, junto ao ACEV, também estando próximo, vai aparecendo as oportunidades, você vai ficar sabendo. E a gente vai evoluir numa curva logarítmica, né? A curva logarítmica, ela começa assim e depois sobe. Então, às vezes, a gente não percebe que a gente está crescendo, depois a curva sobe. Vai ser assim. Porque começam a juntar competências e depois as coisas começam a dar resultados, não é? É importante também você fazer os cursos, mesmo o EAD ou presencial, para você poder ser um professor da Unispírito depois, né? Que a gente vai precisar de um professor, um pesquisador. Eu já houve aqui pessoas de várias universidades. Agora de pouco eu falei com um grupo da Universidade de Aveiro. Ontem professores da Universidade do Porto vieram conversar também e tal. A gente procurar fazer um relacionamento com as universidades. Eu acho que isso também é bastante importante, o relacionamento com as universidades, para a gente ancorar a nossa estrutura
na sociedade, não é? O ano passado, ou retrasado, nós tivemos na Universidade da Beira do Interior, com muita receptividade, porque a gente costuma fazer os protocolos em parceria com a universidade. Isso, por exemplo, a Diana e o Coronel apresentavam o protocolo de investigação da assistência espiritual, com os prontuários e tudo. Começa nesse piloto, daí a pouco a gente faz um gancho com uma universidade e torna aquele protocolo um protocolo oficial, não é? Então a gente precisa de ir costurando dessa forma, não é? Aí, a outra pergunta é referente à glândula pineal. Eu acho que tudo é um processo. Na verdade, eu acho até que você não deve se preocupar com a glândula pineal. Porque a glândula pineal, ela vai atender a um processo seu pessoal de transformação. Então, não só a sua glândula pineal, mas todo o seu universo de senso-percepção, ele vai ser focalizado para alguma coisa produtiva, funcional, útil, se você buscar isso dentro de você. Então, eu acho que a preocupação não é exatamente com a glândula pineal, mas é com o que você busca dentro de você. Aí, você vai ter isso amplificado. Você sinaliza, a pineal vai irradiar ali, ou vai captar o campo magnético que você buscou, com os conteúdos que você buscou dentro de você. Então, a grande questão é trazer para a intimidade do encontro do teu propósito. Qualquer idade que você tiver, qual é o seu propósito? Que vai além do seu compromisso com a sua família. É o seu compromisso como cidadão, o seu compromisso com a humanidade. Para o professor Dr. Mário Simões, gostaria de saber o que é a hipnose clínica. Ok, a hipnose clínica é algo que nós praticamos diariamente, todos nós, ao adormecer e ao acordar. Aquele estado entre cá e lá, que estamos num estado de sonolência, isso é a hipnose, ao acordar e ao adormecer. Só que aí é espontâneo, dura segundos, minutos, ouvimos a conversa de fora, estamos a pensar coisas nossas, imaginamos. Na hipnose clínica é exatamente a mesma coisa, só que é conduzida por um terapeuta. Dá-se sentido àquilo que vai surgindo, àquilo que a pessoa traz quando está a sonhar naquele intermédio chamado de sonolência. E esse material que vem é utilizado terapeuticamente para resolver questões, para tratar, eu diria, situações de caráter vário, desde fobias até disfunções, doenças crónicas, como a dor crónica, etc. É tão simples como isso. Portanto, todos nós nos hipnotizamos 2 vezes por dia, espontaneamente. Para o Posati, iniciei um projeto que terá como objetivo maior a médio prazo, através de ferramentas de representação, música, dança e técnicas audiovisuais, recuperar crianças e jovens sinalizados em situação de risco e de famílias destruturadas. De que forma a visão de que pertencemos a uma família muito maior ou cósmica os pode ajudar? E qual o melhor método para os despertar e resgatarem o seu potencial? Eu perdi o começo. Iniciei um projeto que terá como objetivo maior, a médio prazo, através de ferramentas de representação, música, dança e técnicas audiovisuais, recuperar crianças e jovens sinalizados em situação de risco e de famílias destruturadas. De que forma a visão de que pertencemos a uma família muito maior ou cósmica os pode ajudar? E qual o melhor método para os despertar e resgatarem o seu potencial? Bom, a noção, ao meu ponto de vista, não é? O Joseph Campbell tem uma definição curiosa de tempo. Tempo é uma sucessão de finitudes, a dissolução do momentaneamente existente. Essa percepção da sucessão de finitudes e dissolução do momentaneamente existente nos traz uma agonia existencial. Porque aí a gente volta àquela pergunta de ontem: quanto tempo eu tenho? O que eu tenho que fazer para usar esse tempo de uma maneira positiva?
À medida em que nossos horizontes, ou seja, o tamanho da consciência que temos diante da porção de tempo que nos cabe, à medida em que nós ampliamos os nossos horizontes, nós trazemos sentido para a nossa existência. E ao perceber que somos consciências manifestas na linha do espaço-tempo, percebemos que o termo extraterrestre ou terrestre são termos idiotas. O que é um extraterrestre? Quem disse que a Terra é o centro e tudo que está fora é extra? Nós estamos numa galáxia com 100 bilhões de estrelas como o nosso Sol. E possivelmente, segundo os estudos mais recentes de mapeamento, essa seria uma galáxia apenas, de 400 bilhões de galáxias. Então faça as contas comigo assim. Claro, existem estrelas maiores e estrelas menores. Estrelas com mais planetas, estrelas com menos planetas. Mas vamos fazer uma conta por baixo aí. 9 planetas, como o nosso Sol, vezes 400 bilhões de estrelas, vezes 100 bilhões de galáxias. Sabe quanto dá? Eu já faço de cabeça. 260 sextilhões de possíveis planetas. Para as senhoras e os senhores imaginarem, é 260 seguido de 28 zeros. E aí o sujeito me pergunta, mas você acredita em extraterrestre? Mas é extraterrestre? Quem disse que nós somos o centro desses 260 sextilhões de possíveis planetas? À medida que o nosso horizonte se expande, já dizia Einstein, não é? Uma consciência que se expande não volta mais ao seu estado original. E o interessante é que essa perspectiva cósmica desperta em nós o senso de comunidade. Porque quanto mais largos são os nossos horizontes e mais nós contemplamos a criação, nós descobrimos em nós a comum unidade que faz de nós uma única família cósmica. Portanto, eu hoje nasci brasileiro, amanhã posso nascer jupiteriano, e estamos todos firmemente contidos na mente do todo, como dizia uma máxima hermética. Esse senso de comunidade desperta em nós um sentido, um faro, uma intuição à lei da fraternidade. Já que todos viemos do mesmo Uno e para o mesmo Uno estamos retornando, é óbvio que quanto mais avançamos nas linhas evolutivas, mais damos expressão à unidade, à integração. E essa integração começa de dentro para fora. Logo, esse processo de cocriação com seres e humanidades que estão em universos paralelos ao nosso, como o Frutuoso bem colocou hoje de manhã, é um processo absolutamente natural e inerente da condição humana. Ele é cocriativo, ele é a necessidade que nós temos neste momento, porque esses seres nos convidam a todo instante a ampliar os nossos horizontes, o nosso conhecimento e a expressão do amor transformador na nossa sociedade. Você me diria assim, mas por que é que eles estão aqui? Se a gente abre o jornal e percebe que a humanidade ainda tão pouco aprendeu os ensinamentos de Jesus, por exemplo, 2000 anos nós estamos repetindo essa lição, feito alunos ruins. Repetimos e repetimos e repetimos. No Brasil chama-se, pegamos recuperação, ficamos de dependência da matéria. Aí você volta e faz a matéria de novo, e faz a matéria de novo. Por que esses seres se interessariam em ajudar uma humanidade como essa? Por que os espíritos voltariam para ajudar uma humanidade como essa? Por que, se nós ainda teimamos em ignorar as lições do Mestre? Bom, eles voltam porque eles não ignoraram. Eles não ignoram, eles compreenderam o senso de comunidade, de comum unidade. E aquilo que você faz ao outro, você faz a si mesmo, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Lembra das palavras de Francisco? Assim, o processo de integração e intercâmbio com esses seres de humanidades, através das nossas potencialidades mediúnicas, nos abre um novo caminho de planejamento do futuro.
Porque planejar é criar o futuro desejado. E é para isso que eles estão aqui, para que nós criemos juntos um futuro desejado, na terra como é no céu. É uma questão para o Dr. Sérgio Filipe, que nos diz o seguinte: esta mensagem é o meu SOS. Começa bem. Sei que a temática do suicídio não foi referida nestas palestras. No entanto, também sei que o Dr. Sérgio Filipe se refere a ela como uma situação de alarme nestes tempos. Gostava de colocar a seguinte questão: à luz da espiritualidade, como interpretar o quadro seguinte? Uma família onde adultos, jovens adultos e crianças lidam com situações de suicídio, autismo, síndrome de Asperger e depressões profundas, tudo numa mesma família. Que lições, que aprendizagem obterão aqui implícitas? Como olhar tudo isto? Ou estarão aqui implícitas? A sensação de impotência bloqueia tudo e todos, e o pânico às vezes instala-se. Há muito que espero para lhe colocar esta questão. Gratidão. Eu estou vendo uma família que parece que tem algum tipo de experiência de depressão, suicídio, autismo e síndrome de Asperger, não é isso? Não é? E essa... Então, mas essa situação eu tenho visto em muitas famílias de complexidades que você não imagina como é que se viram nas situações em que estão. E eu acho o seguinte, que você pega, por exemplo, um paciente com autismo ou um quadro de síndrome de Asperger. Essas crianças, assim, elas não têm como viver numa sociedade que não as acolha. Assim, você pode ter uma pessoa que tem uma paralisia cerebral, uma criança que nasceu com paralisia cerebral ou com limitações múltiplas. E sem uma sociedade que as acolha, não é possível. Não é possível. E essas pessoas com os seus distúrbios, numa sociedade que tem uma matriz de amor, são pessoas que precisam de amparo por todos os lados. E esse amparo vai dar propósito para outras pessoas que encontraram uma solução para a sua depressão, uma solução para ideações suicídicas. Encontraram no propósito do amor de auxiliar o próximo a cura para esses problemas. Veja esse centro espírita aqui, que o coronel Costeira coordena. Você vai ter a pessoa que chega buscando socorro, começa a fazer um tratamento, chama a esposa, chama os filhos, vem receber o tratamento, começa a sentir-se apoiado numa matriz de amor, e aí, quando melhora, é chamado a ajudar e se torna um trabalhador voluntário da instituição. E vai dizer assim: esse trabalho voluntário me tira da depressão, me dá propósito de vida. E aí vai receber a outra família que vem com os mesmos problemas. Então, nós temos que firmar essa matriz de acolhimento e amor na nossa sociedade. Instituições como essa são necessárias, que façam esse acolhimento,
trazendo visão existencial e que não tenha preconceitos culturais, preconceitos de gênero, preconceitos, vamos dizer assim, étnicos, de nenhum tipo de preconceito, mas que acolha de coração aberto, oferecendo uma matriz de acolhimento e amor, para que você, ao chegar e ser acolhido e sentir-se amparado, você vai olhar para trás e vai ver que tem outros que também estão chegando. Então, aquele seu filho com autismo, ele começa a melhorar, ele começa a, às vezes, colaborar, porque cresce nessa matriz de acolhimento e amor. E aquele filho com síndrome de Asperger tem também os seus aspectos funcionais, começa a ajudar também. E aquele que estava com depressão e pensava em suicídio, começa a encontrar um propósito de vida. É essa corrente. Muitas vezes, a gente adoece porque a gente não tem onde direcionar a nossa energia, não nos sentimos úteis, a vida fica vazia. Mas, quando encontramos um propósito e se nos sentimos capazes de auxiliar, então a vida renasce. E às vezes, simplesmente como ontem nós fizemos aqui, uma roda de pessoas impondo as mãos, isso não é nada, mas isso traz uma motivação interna extraordinária. Isso é fonte de vida gratuita, como a luz do sol que nos chega. E nós precisamos nos utilizar disso. Então, você que tem uma família nessa condição, traga essa família aqui. Eu tenho certeza que vai ser acolhida, e sendo acolhida, vai melhorar, e melhorando, vai querer ajudar e encontrar propósitos. Essa é a ideia, é tudo simples. Olha, eu não sei se eu respondi exatamente o que você gostaria, mas pense bem naquilo que eu estou falando, você que tem essa família com esses problemas. E nós que estamos aqui, vamos pensar também o quanto que a gente pode melhorar se nós encontrarmos propósitos. Muitas vezes a pessoa não encontra a sua vocação profissional, não encontra a sua colocação social, não se encontra no trabalho que realiza. Às vezes a vida paralisa a pessoa para ela repescar as suas potencialidades espirituais. E quando ela alcança o encontro dessas potencialidades espirituais, a vida abre outras oportunidades. Porque o eixo axial da vida é essa fonte espiritual. Porque é a representação do contínuo e da eternidade, aquilo que é firme, como Sócrates dizia. Nós não podemos nos amparar em cima de um barco que fica à deriva do mar, porque não temos solo firme. Nós precisamos buscar solo firme. E a nossa matéria aqui perece, tudo acaba. O que não acaba é a nossa essência em espírito, que continua a vida e o propósito. Então vamos nos firmar nesse eixo axial, nessa solidez do que representa a vida na sua eternidade. E isso é você participar de algo que tenha significado para você, resgatando de nós a nossa força espiritual. E a vida passa a ter sentido. E todas as pessoas com handicap, com alguma deficiência, vão encontrar funcionalidade dentro dessa matriz de acolhimento. E a vida, ela passa a ter outras possibilidades onde antes não havia nenhuma esperança. Quando se fala de Jesus, aqui nós não estamos falando de uma figura mítica. Nós precisamos, como diz o Coronel Costeira, conhecer a história de Jesus. O que Jesus falava era bizarro para a época. Não havia a concepção de uma fraternidade irrestrita.
Você podia ser fraterno com alguém que era da mesma casta. Assim eram os hindus, assim eram as pessoas na época. Fariseu era solidário com o fariseu, mas se ficasse doente já não representava a raça, já podia jogar fora. Não havia essa noção de solidariedade irrestrita. Então, quando Jesus vem a pregar e exemplificar essa solidariedade irrestrita, isso era considerado um comportamento bizarro. Ainda é bizarro para a nossa época, porque se discrimina por cor, se discrimina por gênero, se discrimina por se é bem formado ou mal formado, se discrimina por tantas coisas. Ainda é bizarro o comportamento do Cristo. Então, quando nós falamos de uma matriz de acolhimento, de uma matriz de amor, nós estamos falando mesmo, remontando a esse ensinamento que ainda é considerado bizarro e que nós estamos começando a despertar a nossa consciência e que faz com que, armando essa matriz, não haja famílias com depressão, com suicídio, com autismo, com síndrome de Asperger e tantas coisas que representam um sofrimento aparentemente sem solução. Não haverá mais famílias nessa situação de desamparo. Dr. Paulo César Frutuoso, conhecendo a mediunidade de incorporação, a psicofonia espontânea, muitas vezes descontrolada, existem perigos para a mediunidade de materialização no próprio médium? Pode a mediunidade virar-se contra si mesmo com efeitos físicos? Bem, diante de uma pergunta dessa, eu vou me reportar a quem? A Jesus. O que é um Jesus? Um Cristo planetário. Um espírito que atingiu tamanha evolução, criado igual a nós, hein? Tamanha evolução na ciência, na tecnologia, na moralidade e no amor, que lhe foi dado a responsabilidade pelo tal Deus que eu não compreendo. Não posso compreender um ser que cria múltiplos universos que se interpenetram pelos outros, segundo a ciência, infinitos universos, que lhe foi dada a responsabilidade pelo Deus. Por enquanto só sei que Deus existe, não dá para compreendê-lo. Um ser imaterial, tudo bem. Da responsabilidade de um governo, de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica. No caso da Terra, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era Jesus. Então, as minhas preocupações, não somente com relação às deformidades ou às interferências espirituais, as preocupações que todos nós temos com a natureza do planeta, as geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo extintas, o aquecimento global está aumentando. Claro que eu me preocupo com isso, mas eu deposito hoje tranquilamente a minha confiança em quem? No Cristo planetário. Um ser que comanda o planeta Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos vai deixar as influências espirituais prejudicarem a evolução da humanidade como uma família cósmica? Claro que não. Então, há um limite para tudo isso. E esse limite não pode ser ultrapassado. Nós estamos em vias de subida de degrau, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Se os senhores fossem me fazer uma visita, sem me avisar, de surpresa, e ao chegarem à minha residência, meu apartamento, eu estivesse mudando do 2º para o 3º andar, como é que os senhores encontrariam a minha residência? Revirada, trouxa para lá, armários desmontados para cá, uma confusão tremenda. É o que está acontecendo com o planeta Terra agora. Ele está subindo de degrau. O que é um planeta de regeneração? Pode ser comparado a um oásis, onde existe uma estalagem. E nós que estamos a caminho no deserto, exaustos, estafados, encontramos ali um repouso para que depois possamos continuar a nossa trajetória em direção ao infinito. Então, é isso que é um planeta de regeneração para o qual a Terra já está em transformação. Então, essas preocupações todas não são só preocupações de quem faz essa pergunta, são de todos nós. Mas eu aconselho que nós depositemos em quem a nossa confiança? No Cristo planetário da Terra. Foi feito aqui um cálculo pelo Posati da quantidade de planetas existentes só na Via Láctea. Cada planeta desse tem um Cristo planetário igual a nós. E existem ainda espíritos mais evoluídos que comandam, por exemplo, um sistema planetário igual ao nosso.
Existem ainda espíritos mais evoluídos que comandam uma galáxia inteira. Percebam que foge da nossa compreensão. Eu não tenho inteligência. Por enquanto, só acredito que isso tudo existe e é possível. Mas não dá para me alcançar o que seja, por exemplo, um Cristo planetário. Certa vez foi indagar, o Chico Xavier indagou Emmanuel. Emmanuel, aonde é o... Em português, aqui é Emmanuel. No Brasil, Emmanuel. Bem, e aí o Chico Xavier indagou ao Emmanuel aqui. O que é esse Cristo? Chico, não dá para você entender. Bom, mas eu quero entender. Então venha comigo. E aí o Chico Xavier se desdobrou e acompanhou Emmanuel para fora do planeta, centenas ou milhares de quilômetros fora da Terra. Olha para a Terra. Você está vendo a Terra? Mas que coisa maravilhosa, um planeta envolto naquela nuvem azul. Você está compreendendo o que você está vendo? Não, mas estou vendo. Então vamos mais longe. Vamos até o limite da nossa galáxia, da Via Láctea. Olha para trás. O que você está vendo? Estou deslumbrado com tantos mundos, com tantas estrelas, que coisa fantástica. Você está entendendo o que você está vendo? Não. Você quer ir mais para longe? Então vamos a um conjunto de galáxias, talvez 100 bilhões ou 400 bilhões, como Posato. Você está conseguindo entender o que você está vendo? Não, não estou conseguindo entender, eu só estou deslumbrado. Então, como é que você quer conhecer ou quer entender o que seja um Cristo planetário como Jesus? Você não tem inteligência para compreender. Meu Deus do céu, será que é isso que está nos aguardando nessa evolução? É claro que eu tenho essas preocupações. Tive preocupação com meu filho, como, por exemplo, em casa, começou a desenvolver efeitos físicos. As coisas se estilhaçavam dentro da minha casa. E aí ele veio, evidentemente, pertencendo ao lar de Frei Luís, o que é que eu vou fazer? Eu vou levar para o desenvolvimento. Chegou num determinado momento, Felipe, que o próprio Frederic von Stein disse, olha, nós vamos interromper o desenvolvimento do seu filho. Por quê? Não é o momento. O menino ficou um pouco constrangido, já estava com 18, 19 anos. Eu também não entendi, mas vamos seguir a orientação dos nossos guias espirituais. Passou alguns meses, o meu filho foi contratado por uma empresa americana. Logicamente, esse desenvolvimento teria que ser interrompido. Ele ia sair do Brasil, só que eles vêm muito mais distante do que nós. É como se nós estivéssemos no pé de uma montanha e eles no alto. Eles vão ver o que está acontecendo à distância muito antes do que nós. Depositemos a confiança no nosso Cristo planetário. Não estamos em desgoverno, muito pelo contrário, estamos sendo acompanhados por bilhões e bilhões de anos. No meu livro A Face Oculta da Medicina, eu coloco um trabalho de uma pesquisadora francesa, Anne d'Ambricourt-Malassé. Ela resolveu caminhar pelo mundo, estudando a evolução do osso maxilar, o único que se movimenta no nosso crânio. Para ela acompanhar o desenvolvimento do osso maxilar, ela tinha que pegar o crânio dos pré-humanos e girar de cabeça para baixo. Quando ela girou, ela percebeu uma alteração que ela não estava pesquisando, no osso esfenoide. No mais complexo osso do nosso organismo, o que primeiro se forma na vida embrionária e onde se assenta o cérebro. Tem a forma de borboleta esse osso. Ela percebeu ao longo da nossa evolução como humanos 4 ou 5 inclinações. Quando a inclinação do esfenoide acontecia, a nossa calota craniana aumentava, a nossa massa encefálica também e a nossa inteligência. E nós caminhávamos cada vez mais eretos. Isso lançou por terra uma teoria das savanas, em que nós andamos em 2 pernas de tanto nos esforçarmos no reerguimento do nosso corpo para observar o predador que vinha na nossa direção ou para ver onde estava a caça para a nossa sobrevivência. Primeira inclinação do osso esfenoide. Há 60 milhões de anos ele era horizontal, como alguns animais da ilha de Madagascar, o lêmures. Há 40 milhões de anos, primeira inclinação e surgiram os símios. Segunda inclinação, há 20 milhões de anos e surgiram os grandes macacos. Terceira inclinação, há 6 milhões de anos e surgiu o gênero Australopiteco, que deu origem ao gênero Homo. Há 2 milhões de anos, a quarta inclinação e surgiu o gênero Homo. E há 160 mil anos, a quinta inclinação e surgimos nós. Mas o mais impressionante de tudo isso era que, quando a inclinação ocorria em todas as partes do mundo onde estavam os pré-humanos, na África, na Ásia, na Oceania, talvez nas Américas. Que mutação genética é essa que acontece ao mesmo tempo em indivíduos separados por distâncias continentais? Estamos ou não estamos sob um comando espiritual? E olha só,
cirurgiões maxilo-bucofaciais estão percebendo alterações na arcada dentária de crianças que estão prenunciando uma sexta inclinação. Estaria isso de acordo com a elevação do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Outra informação preciosa. A nossa ciência, parte da nossa ciência, diz que a nossa inteligência está de acordo com o número de neurônios que possuímos. Se eu tenho um crânio ou um cérebro suficiente para entender o que acontece em 4% do universo, quantos neurônios eu terei para entender o que acontece em 10, 20, 30, 40% do universo? A minha cabeça vai aumentando cada vez mais pelo número de neurônios? Como é que eu vou passar pela vagina da minha mãe quando eu vier em uma próxima encarnação? Como é que eu vou equilibrar a minha cabeça nos meus ombros? Que conjunto de músculos serão necessários para isso? Além disso, você sabe muito melhor que eu, a corrente energética, elétrica, que constitui o nosso sistema nervoso, vai aumentar em temperatura. E isso, evidentemente, vai causar danos em outras funções do nosso organismo. Então, não é o número de neurônios que vai nos acompanhar na nossa evolução, e sim a qualidade dos neurônios. As sinapses que existentes hoje serão diferentes e nós captaremos melhor a inteligência que está no espírito, as intuições que não estão trazidas pelos aqueles que nos acompanham na nossa evolução. Tudo é ciência, então eu não consigo hoje mais distinguir o que é religião e ciência. Para mim são duas faces da mesma moeda. Claro que eu tenho as mesmas preocupações que estão sendo colocadas nas perguntas. Deposito a minha confiança num Cristo planetário. Vamos partir para o final. Eu pedia só que fossem o mais sucintos possíveis para conseguirmos responder uma pergunta a cada dos palestrantes que ainda faltam. Esta vai para o Arnaldo Costeira, que nos diz o seguinte: onde começa e termina o nosso livre-arbítrio? Onde começa e termina o nosso livre-arbítrio? Isto é onde começa, talvez se possa detectar onde termina, vamos ver. De acordo com esta exposição do Dr. Paulo, não é? Com as inclinações todas que ainda se perspectivam, vai ser uma coisa complicada. Quando a gente desconhece a lei de causa e efeito, naturalmente a consequência da reencarnação, nós colocamos muitas dúvidas sobre o livre-arbítrio, porque aquilo que decorre de vidas anteriores, as pessoas que não acreditam nessa coisa das vidas sucessivas não vai compreender que de facto as consequências que nós criamos e, portanto, as ciências genéticas, o problema da reencarnação, da nossa partida numa vida, não tem justificação. As pessoas muitas vezes dizem, mas eu não escolhi nascer na África, eu não escolhi nascer pobre, eu não escolhi nascer deficiente. E, portanto, sentem que não tiveram liberdade de escolha. Porque, se não perspectiva no conhecimento humano ainda, de uma forma maioritária, que de facto a nossa vida é consequência daquilo que era a experiência anterior. Portanto, temos que espalhar a verdade, temos que esclarecer a verdade para que as pessoas compreendam que o nascer de uma determinada condição é decorrência da nossa escolha. Mas eu não escolhi, mas fiz, que é uma das coisas que ontem até aqui foi falada, que temos que deixar de falar só, é preciso fazer. E nós sabemos, os espíritas, temos um conhecimento privilegiado exatamente sobre isso, que sabemos que já não vivemos antes, pois é evidente que devemos espalhar essa verdade para que toda a gente tenha acesso a ela e se possa se libertar. Há pouco aqui, falando a propósito do autismo, nós temos uma família que vive na Suíça e que este ano já veio 6 vezes a Portugal, este ano, em cada 2 meses, praticamente 15 dias, tratar um filho autista. E neste momento, quer dizer, são imigrantes, com certeza que têm as suas dificuldades, e neste momento não é preciso nada que desaparecem de repente para continuar uma constatação que tiveram de que sempre que vêm tratar o filho, ele melhora significativamente. Mas significativamente. Aliás, eu posso dar testemunho, porque quando a primeira vez ele nem estendia a mão, o rapaz nem estendia a mão, da segunda vez, na despedida para ir de novo, ao fim de 15 dias de presença, era ele que tomava a iniciativa de avançar, de cumprimentar e dizer que estava melhor.
Portanto, quer dizer, passou a ser a mãe, a ser digamos assim, um instrumento de empurrar o filho para o tratamento, passou a ser também o pai, embora não pudesse haver os dois, e portanto neste momento é aquela família e outras famílias que conhecem, que sabem a evolução, que o tratamento espiritual não é assim, o tratamento de fulano, não é o tratamento de fulano, é o tratamento espiritual que está a resultar, o que, de alguma forma, perspectiva que esse livre-arbítrio, de que naturalmente condicionou pela prática, pela vivência, a situação de hoje, esse livre-arbítrio começa a ser entendido, quer dizer, começam a compreender que, de facto, são consequências que são desconhecidas, mas que não são mais do que uma liberdade de escolha da conduta que cada um teve numa experiência anterior. Portanto, é esta realidade que nós temos que perceber. Eu não escolhi. Não, nós escolhemos pela prática, não é pela conversa. Nós escolhemos pela vida que levamos. E aquilo que nós somos hoje é aquilo que éramos. E se não houver mudança, é aquilo que continuaremos a ser. Para o professor Mário Simões, se eu tiver um acidente, levem-me ao médico. Eu preciso de um médico. Se eu tiver uma emergência, uma apendicite, um derrame cerebral, um ataque, levem-me ao médico. Quando falamos de tratamentos que demoram mais tempo, mais reflexão, nomeadamente quando se trata da psique, porque é que a classe médica não fica apenas pelo diagnóstico, já que muitos passam de imediato para os prognósticos, matando o paciente pela segunda vez, incinerando os tratamentos seguintes, inibindo os possíveis efeitos placebo e até incrementando os efeitos nocebo. Não se poderia ficar apenas pelo diagnóstico? Eu penso que as primeiras frases estão certas. Eu lembro-me de um psicanalista que eu ouvi, o João dos Santos, que dizia que quando eu adoecer, quando eu cair, levem-me ao médico. Não façam interpretações psicológicas, não vão buscar um psicanalista. Portanto, é para dizer que estas primeiras frases correspondem àquilo que hoje uma pessoa, eu diria, inteligente, sensível, diz: levem-me ao médico. Quando passamos para a outra parte dita psicológica, é a minha área, na verdade há muitas interpretações, quase todas elas na psique, ou são, enfim, fixações na infância, são situações reativas, são desgostos, são estados depressivos, relacionados sempre com circunstâncias de vida, e esquece algo que é o corpo também. Nós temos um corpo, que raio, temos de tratar dele, e aí temos também de ver se não haverá explicação corporal para doenças psicológicas. E muitas delas, por exemplo, o caso das demências, seria uma situação onde eu chamaria a atenção. Quanto à pergunta final, porque é que não se ficam pelo diagnóstico, ou não se fazem o diagnóstico? Eu penso que é um aprendizado que todos nós nas faculdades de medicina temos, é que fazer tudo para curar. É quase uma obsessão do médico. E, portanto, o diagnóstico é apenas o princípio de esquematizar possíveis causas. E por isso vão fazer análises, radiografias. Muitas vezes as radiografias e as análises não chegam. Tem que se abrir a pessoa e ver in loco o que é que se passa. E, portanto, esta necessidade é um aprendizado que todos fazemos nas faculdades de medicina. Ter um diagnóstico. Porque é perante esse diagnóstico que se vai fazer a cura. E, como disse, a cura, e esta é a minha perspectiva, eu sou psiquiatra, mas o meu modo de funcionar é primeiro procurar uma causa física, para que não escape, para que não haja atraso. E não esqueço que existem outras causas em simultâneo, eu diria até mesmo espirituais. Mas eu, na minha maneira de ver, pelo menos pessoal, primeiro tento detectar, através do diagnóstico, uma causa física e depois vou tratando as outras em simultâneo. Portanto, penso que o diagnóstico que é necessário para avançar de início. Quanto às causas psicológicas e até diria espirituais, nós não aprendemos isso na faculdade. As psicológicas, sim. As interações na família, etc. Situações reativas a circunstâncias económicas ou até mesmo políticas. Aprendemos a lidar com elas, com psicoterapias das mais variadas. Há mais de, eu diria, 200 formas de psicoterapia. Quanto às espirituais, não aprendemos de modo nenhum. Um ou outro fica mais sensível a esse tipo de abordagem e ainda pode indicar a alguém.
Ou então, através de uma sugestão de uma leitura para pessoas mais sensíveis, isto é, para médicos mais sensíveis, podem sugerir uma leitura. Outros ainda, eu recordo, colegas meus dizem, procure assim um centro, nem dizem centro espírita, procure um centro onde haja uma abordagem mais espiritual. Portanto, esta situação que aqui me foi colocada traduz bem o que é o nosso ensino médico atualmente. E ouviram a minha opinião pessoal, como eu lido com este tipo de situações. Vamos partir para as duas últimas questões. A primeira vai para o Pietro. Qual a melhor forma de abordar e ensinar a imortalidade às crianças sem ferir as crenças dos pais, famílias dessas crianças? Bom... então... Bom, eu ainda não estou esperando ser pai, mas... Não. Mas então, eu acho que educar uma criança é você compartilhar na realidade, né? Você apresentar o seu mundo para ela, porque afinal é o que você conhece, mas não inibir dela os encontros que ela tem com o mundo, né? Então, por exemplo, eu quando tinha 6, 7 anos de idade, eu estava passando de carro com meus pais, e aí eu vi uma escola assim de artes marciais. E eu falei, pai, eu quero fazer aquela luta que imita os animais. E aí meus pais me colocaram no Kung Fu, por exemplo. E a partir disso eu fui para uma coisa, através de uma coisa lúdica, entrando no mundo, por exemplo, do taoísmo. E o que me levou a ter uma visão, digamos, não exatamente diferente deles, mas complementar a que os meus pais me ensinaram. E assim eu trouxe para casa também o veganismo, eu trouxe para casa o minimalismo, coisas que os meus pais não me ensinaram, mas eles me apoiaram e muito disso eles absorveram. Então, eu acho que quando você está ensinando uma criança, qualquer coisa que seja, você deve entender que você está dialogando com outro espírito. Esse espírito está em situação de fragilidade. Então, é você que vai apresentar o mundo para ele. Mas você tem que sempre lembrar que nessa reencarnação, você também é um aprendiz. A gente se coloca, a depender da situação, em papéis. Mas a gente não tem um único papel. Então, toda criança, ela tem o que ensinar a gente. Então, na educação de uma criança, quando você vai ensinar como é o mundo, lembre-se que você ensina como é o mundo que você vê. E que ela vai te apresentar, através da vivência dela e das experiências que ela tiver, o mundo que ela absorveu. E você pode aprender com isso também, é isso que eu acho. Juliano. Como é? Temos pai. Será que o aumento de casos de cancro tem relação com a transição planetária e é dar a hipótese aos espíritos encarnados de tomar consciência de mudança íntima para poder ficar neste novo mundo? Não sei. Mas desconfio. Eu vejo a transição planetária. Nós moramos num apartamento em Jundiaí e na garagem no subsolo tem um quartinho de uns 4 metros quadrados. E é impressionante o quanto de tralhas você consegue guardar num quartinho de 4 metros quadrados, né? E certa vez chegou ao escândalo de a gente falar, não cabe mais nada. Acabou o espaço, acabou o espaço. Eu abri a porta, não tinha como entrar no quartinho. Mas eu vi que não havia acabado o espaço. Havia acabado o espaço na horizontal. Metade do quartinho estava ocupado. Eu olhei o quartinho como um cubo, metade do quartinho estava ocupado. A outra metade, no ar, estava livre.
Dá para pôr mais. Na verdade, o que estava acabado era o paradigma do espaço horizontal. Então, era preciso inaugurar um novo paradigma do espaço vertical. E esse paradigma se chama prateleiras. Bem, chegamos à conclusão de que o paradigma que vivíamos já não funcionava e precisávamos de um novo paradigma. Tivemos acesso ao conhecimento desse novo paradigma, prateleiras. Mas aí chega a parte difícil, que é empreender a mudança. Porque para as prateleiras entrarem, a tralha tinha que sair. Então fomos implementar um novo paradigma com fé e coragem. Começamos a tirar todo o entulho do quartinho. E olha, é impressionante. Paulo, eu acho que foi um efeito físico, viu, Frutuoso? Porque nós ocupamos quase toda a garagem com aquilo. Houve uma multiplicação, qualquer coisa desse tipo. O pessoal que passava achava que era um despejo, alguma coisa do tipo. Instalamos o paradigma vertical, prateleiras. E daí, diante de toda aquela bagunça, começamos a refletir sobre aquilo que nós realmente precisávamos no novo paradigma. E fomos selecionando e contratamos uns 4 caminhões para levar o que sobrou. O fato é que a fase que nós estamos vivendo, nós estamos tirando tudo para fora. Na nossa humanidade, tudo está vindo para fora. Tudo está vindo à luz da consciência. Tudo está aqui, diante dos nossos olhos. Ah, porque cresceram os casos, agora virou moda. Não, nós estamos... A dimensão física está dando expressão a esses campos morfogenéticos. Nós estamos todos conectados, nós temos acesso à informação global instantânea, nós estamos vendo. As coisas não estão piorando, as coisas estão melhorando. Mas para que um novo paradigma se instale, nós precisamos rever tudo. É assim com a nossa vida. É assim com a nossa vida. E o que está dentro é como o que está fora, o que está fora é como o que está dentro. Então, eu acredito que virão esses surtos, essas epidemias, essas modas, essas linhas de pensamento nova que nos conectarão cada vez mais, mas a realidade é que nós estamos instalando um novo paradigma. É preciso paciência e coragem, como o caso do quartinho. Muito bom, Cosati. Eu acho que você... Bem, a maior parte dos pacientes que eu trato são pacientes cancerosos. E a boa parte do que eu coloco nos meus livros estão baseados nos meus diálogos com os colegas médicos do outro lado, que já passaram pela encarnação como nós estamos passando e continuam vivos, como nós continuaremos. E num desses diálogos eu indaguei ao Frederic von Stein por que Deus permite que tumores malignos acometam crianças. A pergunta foi do sofrimento das crianças de modo geral. Por que eu fiz essa pergunta ao Frederic? Porque eu estava passando pelo corredor do Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, onde eu trabalho, e encontrei com um ex-aluno, um grande cirurgião de cabeça e pescoço, e indaguei com ele, Leonardo, tudo bem? O que você vai fazer? Eu vou operar um paciente, fazer uma traqueostomia, vai abrir a traqueia do paciente. Sei, por quê? Vamos lá na sala que eu lhe mostro. Entramos dentro da sala e encontramos um paciente anestesiado com um tumor maligno no pescoço, um sarcoma. Os colegas médicos presentes sabem a letalidade desse tumor, um sarcoma infantil, no pescoço do paciente. Estava comprimindo a traqueia, não estava conseguindo respirar, abri a traqueia e respirou, mas durante algumas semanas depois o paciente desencarnou. Tamanho do tumor, mais ou menos do tamanho da cabeça do paciente. Idade do paciente, 6 meses. Aí eu olhei para aquele paciente, para aquela criança, falei, Leonardo, esse tumor nasceu com essa criança. Olha ali no negatoscópio, aquela tela iluminada estava a tomografia da mãe, grávida, e na tomografia já aparecia o tumor no feto. Onde é que estaria Deus diante de um caso desse? Distraído, passeando, dormindo? Bom, a resposta do Frederic. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Mas se a criança nem nasceu, como é que as impurezas foram parar no seu espírito?
Só pode ter uma resposta, em vidas passadas. Certa ocasião, um professor indagou a mim a seguinte questão: Paulo César, o espírito é imortal? Sim. O nosso corpo físico é temporário? Sim. Você está me dizendo que os tumores malignos funcionam como aspiradores das impurezas do espírito e também corretivos das deformações do perispírito ou campo morfogenético? Sim. Então, Paulo César, por que é que você opera os seus pacientes? Por que é que você não deixa o câncer continuar aspirando as impurezas do espírito? Olha que pergunta, hein? Felizmente já tinha alguma informação para dar a resposta. Professor, eu não sei até onde deve ir o sofrimento de alguém. Então, eu acho que, como médico, eu tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance para curar, aliviar e consolar, porque Deus age nas criaturas através das criaturas. Bem, então eu acho que o câncer, de um modo geral, funciona como um corretivo daquilo que fizemos no passado. As doenças, no estágio evolutivo que nós estamos, é importante. Eu cito só agora uma passagem de Francisco de Assis. Próximo à colônia de Francisco de Assis, havia uma outra colônia de leprosos. E essa colônia de leprosos era frequentemente visitada pelos franciscanos. E havia ali um leproso altamente revoltado. Quando os franciscanos dele se aproximavam, ele xingava, ele agredia, não queria nenhuma conversa, e os franciscanos levaram essa informação a Francisco de Assis. Pai Francisco, ele chamava ele de Pai Francisco, existe um leproso lá na colônia que nós visitamos, assim, mas não temos como nos aproximar dele. Eu irei com vocês amanhã. E Francisco foi. Ao se aproximar do leproso agressivo, a reação foi a mesma que ele tinha com os outros franciscanos. Francisco se manteve calmo, esperou que ele se acalmasse e fez uma única pergunta. Meu irmão, você permite que eu fique a noite toda orando por você? Resposta meio agressiva, faça o que quiser, eu não acredito em orações. E naquela noite, Francisco permaneceu a noite inteira orando por aquele leproso. Quando amanheceu, ele estava completamente limpo da lepra. Quando ele se viu limpo, correu na direção dos franciscanos, se jogou aos pés de Francisco de joelhos, agradeceu por tudo que tinha feito e pediu para fazer parte da colônia dos franciscanos. E se tornou um franciscano. Mas o gênio agressivo permanecia. Por vezes ele se revoltava, agredia, e ele, percebendo essa inferioridade do seu espírito em relação aos outros, se aproximou novamente de Francisco e indagou a ele: Francisco, por que eu continuo tão agressivo? Você pode me dar uma resposta para essa minha conduta que eu não consigo dominar em si mesmo? Francisco respondeu: eu não tenho resposta, mas você permite que eu fique a noite toda orando por você para que amanhã nós tenhamos essa resposta? Claro, Pai Francisco, claro, lhe agradeço. E Francisco ficou a noite inteira orando por ele. Quando amanheceu, ele estava novamente recoberto pela lepra. Se compenetrou de que a doença estava sendo uma forma de aperfeiçoamento, de limpeza do seu espírito, e resignadamente continuou a sua peregrinação com a doença leprosa. Que fique aqui para reflexão de todos nós.